Depois de ter convidado o Saitama para almoçar na tentativa de convencê-lo a ser o próximo super-herói, a My Mask percebeu que não seria tão fácil assim. E para piorar ainda mais a situação, um novo imprevisto acaba de surgir. Muito bem, capítulo 211, 212 e 213. Aliás, eu pensei que o 213 que saiu agora seria um pouquinho mais longo, mas eu estava errado para variar. Mas enfim, isso não vem ao caso agora, vamos adentrar de fato nesses capítulos aqui. 211, Máscara 12 e Charmosa. Começávamos esse capítulo com a My Mask. Ele explicava para o Careca de Capa que a aparência também era algo extremamente importante para os heróis. Porém, em seguida víamos que o Saitama estava novamente cochilando, só que dessa vez ele era acordado pela My Mask batendo seu lápis no quadro negro. O herói número 1 da classe A perguntava se ele não queria se tornar popular. E após essa pergunta, ele alfinetava o Saitama, dizendo que atualmente o seu estilo poderia ser descrito como meio rude. O Máscara Doce dizia que sua equipe pessoal iria dar um up na aparência do Saitama. E logo amanhã, eles iriam se esforçar ainda mais nessa transformação. Então ele dizia para o Careca estar preparado. Onde o mesmo respondia que ele não estava sabendo sobre isso. E nessa, claro que o My Mask responde que já tinham avisado várias e várias vezes, e que se caso o Careca desistir, existe uma multa por quebra de contrato. Logo, o Máscara Doce reforçava que é totalmente proibido ficar acordado até tarde, pois isso prejudicava sua saúde e beleza. Ele dizia pro Careca que ele precisava dormir o suficiente, e que ele não se esqueça dos cuidados com a pele. E agora íamos para um novo dia, onde o My Mask anunciava para o Careca de Capa que todos os membros da sua equipe já estavam ali. E com isso, após o café do Saitama, eles iriam começar as brincadeiras. E saca só o naipe da equipe pessoal do My Mask, um coordenador de moda, né, óbvio, isso tem que ter facilmente, um treinador de canto, um consultor de discurso, um cabeleireiro. Não, um cabeleireiro, você tá de tiração comigo, né, My Mask? Tá, vamos prosseguir aqui. Depois do My Mask ainda alfinetar o Saitama dizendo que ele comprou o seu traje numa loja online, ele dizia que quanto à parte de ser bonito, ele gostaria que o Careca se inspirasse nele. Ele gostaria que o Careca de Capa chegasse no nível onde as pessoas o chamassem de Máscara Doce e Charmosa. Mas, após ouvir isso, o Careca, além de questionar o motivo, dizia que o My Mask nem era tão bonito assim, além de ele não o conhecer direito, onde o My Mask ficava chocado. Afinal, ele já havia aparecido em vários filmes e séries. E o Saitama respondia dizendo que os únicos canais disponíveis onde ele morava eram os canais gratuitos que só mostravam os desastres. E com isso o My Mask ficava chocado. Afinal, ele continuava sendo o herói mesmo sem saber o que estava acontecendo no mundo. E ele perguntava ao Careca se ele não achava isso difícil, onde o mesmo respondia que ele só era herói por hobby, chocando o My Mask. E após essa resposta de Saitama, o My Mask ficava chocado, afinal ele poderia ter encontrado finalmente o espírito de um verdadeiro herói em sua frente. E com isso ele olhava para trás e ele se desculpava com a sua equipe pessoal, afinal eles teriam uma pequena mudança de planos. A My Mask dizia que tanto ele quanto o Saitama precisavam conversar um pouco, mas só os dois. Então ele pedia para que eles ficassem de prontidão. E agora, de fora da pousada, o My Mask começava a compartilhar mais informações com o Saitama. Ele dizia para o Careca que ele gostaria de abolir os heróis da classe S, afinal ele estava numa posição onde ele pode aconselhar o alto escalão. Ele dizia que os heróis são muito egoístas, e o que eles precisavam no momento são heróis que correspondam às expectativas e necessidades do público. Nem mesmo o herói número 1 da classe S serviria para esse tipo de coisa, afinal não adiantaria nada se eles nem sabem como ele realmente é. A My Mask dizia que só quando as pessoas veem a esperança é que elas podem se inspirar para seguir em frente. O herói número 1 da classe A dizia que ele gostaria que a Justiça Suprema, como o sol que pode iluminar o mundo,
assim como um herói ideal de grande esperança exista. É isso que ele desejava. E após ouvir tudo isso, o Careca de Capa perguntava sobre esse herói ideal a qual a My Mask havia dito. E ele questionava mesmo o porquê dele não se tornar esse próprio herói, já que ele era bem popular. E respondendo ao Careca, a My Mask dizia que ele não poderia se tornar o herói ideal, deixando o Careca bem confuso, e ele perguntava o motivo. Mas o My Mask rapidamente trocava o assunto, dizendo que andar em meio à natureza era muito bom. Mas voltando ao assunto principal, o My Mask dizia que se a gente não fizer isso de vez em quando, eles poderiam acabar colapsando de estresse. Ele estava se referindo ainda em caminhar em meio à natureza. Voltando ao assunto de herói ideal, o My Mask dizia que também tinha a questão dos olhos mortos de Saitama e a sua falta de expressão facial. Então ele jogava na cara do Careca e perguntava se ele não poderia brilhar mais um pouco. O que, claro, o Careca encarava como um insulto e pedia para ele o deixar em paz. E na esperança de animá-lo, o My Mask diz que tem um lugar aqui perto que pode fazer tal façanha. Dito isso, mudávamos de cenário e íamos para um parquinho de diversões, onde em vez dele ir na montanha-russa ou em qualquer outro brinquedo que proporcionasse uma adrenalina a mais, inclusive na próxima página, a gente vê o Saitama ligeiramente olhando para essa montanha-russa, né? O cara escolhe logo ir pra uma roda gigante, bem lento pra variar. E após isso, o herói número 1 da classe A perguntava se o Saitama estava se divertindo. Ele pedia para ele libertar o seu interior agora. Essa cara que o Saitama tá fazendo aqui, mano, é bem a cara que eu faço quando o sábado é meu único dia de folga da CLT e eu percebo que tem gente em casa pra me encher o saco. Voltando, o My Mask perguntava o motivo do Saitama ter virado um herói, onde o mesmo respondia que ele já tinha dito que era apenas por hobby, e ele reforçava que seu nome era Saitama. E com isso a conversa prosseguia, onde o My Mask se desculpava pela grosseria e ele até revelava o seu verdadeiro nome ao Saitama, que seria Bout. Bout, velho? É Bealto? Eu li errado aqui, velho, é Bealto. Enfim, voltando, né? O Saitama perguntava agora ao My Mask o motivo dele ter virado um herói. Mas o Mascaradoce respondia que para isso ele precisaria primeiro contar a sua história. Onde o Saitama rapidamente adverte ele que se for longa demais, ele estava fora. Porém, mesmo assim, o My Mask começa a contar a sua história. Tudo porque, infelizmente, essa gôndola levava mais de 30 minutos para dar uma volta. Então, de qualquer jeito, o Saitama tinha caído numa armadilha. E com isso, íamos para a história de A My Mask. Ele começava a dizer que sempre teve um complexo de inferioridade por conta de sua aparência feia. E então, para compensar isso, ele achava que deveria pelo menos ser bonito por dentro. E vivia segundo a princípios e morais bem rígidos. E cerca de 3 anos atrás, logo depois da fundação da Associação de Heróis, ele havia se inscrevido para o exame de herói. E olha só isso aqui, a gente via que o My Mask, ou melhor, a gente não via, né, porque tá tudo preto aqui, mas tá bem explícito que o cara não era bem, aparentemente, né, muito visualmente bonito de se ver, né. E outra coisa aqui, o My Mask dizia que na época o processo de fundação, de avaliação, né, era bem mais frouxo e que de 10 pessoas, apenas 2 ou 1 continuavam na classe C depois de 2 meses. E no começo ele tinha muita vergonha de mostrar o seu rosto, então ele sempre utilizava uma máscara quando ele trabalhava de herói. Porém, após ele ganhar um certo ponto de notoriedade, ele começou também a ganhar fãs, que estavam querendo saber como o seu rosto era. Nem mesmo os membros internos da Associação de Heróis agora sabem qual era a verdadeira aparência do herói. Afinal, ele também nos revela que ele roubou as informações que ele tinha colocado na inscrição e as destruiu. Porém, nem tudo são flores. Afinal, lutando constantemente contra o mal, teve um dia que a sua máscara tinha quebrado por acidente em meio de uma luta, revelando assim o seu tão odiado rosto. E agora que seu bem mais precioso havia sido liberado ao público, ele esperava vários gritos de vaia e gente enojada por conta de sua aparência. Porém, o que havia acontecido era o oposto. Naquele exato momento, tudo o que ele podia ouvir eram os gritos histéricos de fãs, e no seu reflexo sobre a água,
ele dizia que era outra pessoa. E foi naquele exato momento que ele entendeu claramente o que estava acontecendo com o seu corpo. Ele havia sido fortalecido várias vezes por meios não naturais, e sua aparência havia se transformado. E no final desse capítulo, o Amai Mask dizia que por ele ter amaldiçoado a sua feiura, ele havia se tornado um monstro. E agora vamos aqui para o próximo capítulo, onde temos essa linda capa da Tatsumaki, e sempre que a gente tem a Tatsumaki em uma capa, a gente tem a Fubuki em outra. É sempre assim, o Murata adora usar essas duas aqui, e eu devo dizer que ele foi bem safadinho aqui, porque ele colocou a Tatsumaki estampando umas coisas aqui, né? Se é que vocês me entendem. A gente tá em setembro, o Murata, seu maldito. Continuando, após o Amai Mask ter revelado ao Saitama que ele tinha se tornado um monstro, ele dizia que no começo tinha sido bem difícil, mas ele encarou isso de uma forma positiva e decidiu continuar com as suas atividades de herói mesmo assim. E com o seu novo rosto, ele havia conseguido chegar ao primeiro lugar no ranking de popularidade e também tinha começado a chover ofertas da mídia para que ele atuasse. E podíamos ver aqui uma clara insinuação, né, do bonito versus o feio, assim como a beleza versus a podridão. Quando podre, um ser humano ao qual é desprovido de belezas e, entre outras coisas, começa a fazer ações a qual ninguém prestava atenção, porém, quando bonito, essa mesma pessoa fazendo a mesma ação é notada e dada como um vencedor. E como o próprio Máscara Doce fala, a beleza exterior ofusca a visão das pessoas. E até ele, antes mesmo dele ter percebido, ele havia se tornado uma dessas pessoas. E até hoje, ele ainda não tinha revelado a sua aparência real para ninguém. E agora, desabafando com o Careca de Capa, ele dizia que, para falar a verdade, ele recentemente havia começado a sentir o processo de monstrificação afetando a sua mente. Ele dizia ao Careca de Capa que matar monstros foi a única maneira que ele havia encontrado de permanecer no lado da humanidade. E enquanto ele se distraía tocando em alguns lugares, ele comentava que diante de uma situação que se pode salvar apenas um dos lados, ele vai escolher sacrificar o lado com menos vítimas sem excitação. Ele prosseguia dizendo que se ele continuasse nesse caminho, a justiça se tornará apenas um mero símbolo e ele vai ser incapaz de entender o significado de ser humano. E ele nem consegue imaginar o que será de sua existência quando isso acontecer. E então, aqui ele revelava ao Saitama o seu verdadeiro objetivo, né? Ele gostaria que alguém herdasse os seus ideais enquanto ele ainda tem um pouco da sua humanidade. Logo ele dizia e perguntava ao Saitama se ele poderia compreender isso. E com isso ele dizia que não tinha ninguém além do Saitama, a força e o esplendor supremo para sucedê-lo. Mas após ouvir tudo isso, o Saitama recusava, porque ele achava esse lance de herói grandioso ser muito trabalhoso. Até rimou. E o Careca dizia também que tinha alguém mais adequado do que ele nesse mundo. Ouvindo a recusa do Careca de Capa, o Amai Mask tentava argumentar contra ele, perguntando se ele estava satisfeito como as coisas estavam de agora, se ele estava satisfeito em receber um nome de herói tão idiota, e também sobre não ter apoio do público. Ele até dizia que o Saitama não deveria receber nenhuma carta de fã, e o Saitama dizia que não. E como última chance de tentar conseguir o sim de Saitama, o Amai Mask argumentava que ele só precisa prestar um pouquinho a mais de atenção na sua aparência, e que só fazendo isso ele se tornaria uma estrela em pouco tempo, mais popular até inclusive do que ele. O Máscara Doce dizia também que em 2 semanas várias cartas de fãs chegariam a eles em caminhões, e que haveria longas filas nos seus eventos de autógrafos, e que não seria difícil, ele só precisava seguir as suas instruções, e que se ele fizesse isso, ele poderia ser alguém muito mais admirável do que era agora. Mas infelizmente para o Amai Mask, após ouvir tudo isso, a única coisa que o Saitama respondia a ele é que ele parecia ser um fantoche. O Careca também dizia, por parte dele, que ele não acha que o herói ideal se importaria com a opinião dos outros, e que no final não seria mais sobre o que você é, e sim como seria visto. Afinal, todos eles eram seres humanos. E com isso, após ouvir essa resposta do Saitama, o Amai Mask ficava extremamente puto, porque ali ele notava que o Careca não tinha ouvido absolutamente nada do que ele havia dito anteriormente. Mas enfim, prosseguindo aqui, o Saitama perguntava ao Amai Mask em qual horário eles estavam.
E ele respondia que já eram 4 da tarde. E com isso, o Careca havia esquecido que ele tinha prometido ao King que eles iriam jogar hoje. Então ele precisava ir embora. Então ele abria a porta e dava o fora dali, mesmo com a roda gigante estando no ápice de altura. Ele dizia para o Amai-Mask que se um dia ele quisesse almoçar de novo com ele, era só ligar. E com isso, ele se despedia do herói número 1 da classe A, que na roda gigante, em pensamentos dizia que ele não iria desistir, e que esse era um momento crucial que vai determinar se a associação de heróis que ele construiu pode se manter firme. E após esse ocorrido, um tempinho se passava e o Amai-Mask começava a notar que lá embaixo estava um pouco barulhento. Então ele se perguntava se era algum tipo de evento. Porém, após ele prestar um pouquinho mais de atenção nos ruídos, ele percebia que na verdade eram gritos. E após isso, víamos que o autor de toda essa locomoção era um monstro palhaço, que havia nocauteado vários dos guardas daquele parque de diversão. E antes que ele pudesse ir contra a população, o Amai-Mask aparece segurando o seu martelo e dizia que iria executar a sua justiça. Então ele jogava o martelo com força total na cara daquele palhaço monstro. E assim acabava esse capítulo. Enfim, para surpresa de 0 pessoas, a capa do capítulo 214 é a Fubuki ainda mais provocante do que a Tatsumaki, né? Murata safado. E no início desse capítulo, víamos que o Amai-Mask tinha estourado a cabeça daquele palhaço com apenas um único levantar de seu braço. Onde após isso, ele em pensamentos dizia que a sua execução de justiça havia sido concluída. Porém, em seguida, víamos que um dos 4 balões que o palhaço segurava havia estourado. Logo, a sua cabeça voltava ao normal e ele começava a se regenerar. E claro que isso surpreendia o herói número 1 da classe A. Amai-Mask, após dizer que pensava em ter matado ele, rapidamente cogita que esse monstro não é comum. E ele rapidamente nota que por ele ser um monstro do tipo fantasia, quando ele foi acertado gravemente, ele trocou de lugar com os balões que estouraram. E que se ele estiver certo, esse palhaço só vai conseguir aguentar mais 2 golpes fatais. Engraçado, ele coloca um paninho aqui na frente e ele faz aparecer um monociclo, cara. Eu gostei desse monstro palhaço aqui, ele tá muito legal. Então, o monociclo, no caso, era uma serra, ele começa a pedalar com tanta força que rasga até o chão. E após isso ele começava a fazer um anúncio, onde ele dizia que a sua atração especial de hoje é show de desmembramento humano. Rapidamente o Amai-Mask se esquivava do seu ataque cortante, onde após a sua esquiva, ele executava mais um ataque poderosíssimo, fazendo quase o olho do palhaço ir para fora. Mas infelizmente ele havia conseguido bloquear este ataque com o seu martelo. Com sua mão fumaciando, o Amai-Mask dizia que ele tinha acabado de surgir, mas que era do tipo que evolui rapidamente. Então, vendo isso, né, olha só que legal, o antigo esquadrão do Narin que aparece aqui. Eu pensei que o Murata ia esquecer eles, mas aparentemente não. Todo mundo aqui aparece vivo, exceto o seu capitão. Ou é ele aqui no fundo, eu não tô vendo direito. Mas prosseguindo aqui, acabou sendo que mais pessoas acabaram vendo essa luta, e com isso o monstro palhaço acabou evoluindo mais um pouco. O nível de desastre estimado para ele agora nesse momento é de tigre, porém, obviamente, ele vai evoluir muito mais. Amai-Mask vendo isso, né, ele conta que é algo bem comum seres com um desejo extremo por atenção, mas parece que quanto mais ele chama atenção, mais ele evolui. Então, percebendo isso, ele gritava para aquela multidão que já estava com o celular tirando foto, para eles se afastarem imediatamente. Ele dizia que ele iria cuidar do monstro, mas infelizmente o tiro saiu na cara dele, porque os cidadãos reconhecem a sua voz e logo eles notam, inclusive o monstro palhaço, né? Eu acho que foi ele que deu o checkmate aqui, que ele era o Amai-Mask. E com isso a população endoidece. Por eles darem conta que é o herói número 1 da classe A ali, eles já sacam o celular e começam a filmar tudo. Papel digno de figurante, mas fazer o quê?
Com isso, o capítulo acabava. Então bora aqui pro próximo. Capítulo 214 aqui, eu acho que o 259, se eu não me engano, né? E essa capa aqui anunciava que a terceira temporada do anime estreia no dia 5 de outubro de 2025. Aliás, eu vou fazer live na Twitch nesses dias, tá bom? Ou na Twitch, já que aqui no YouTube eu fiz um teste e o vídeo foi derrubado em questão de minutos. Então, dado esse aviso, segue lá na Twitch, é @SupremoYanti-oficial. Prosseguindo aqui, começávamos esse capítulo com os fãs apaixonados do Amai Mask comentando sobre ele e alimentando ainda mais um monstro palhaço. O próprio Amai Mask conta aqui que vai ser muito mais rápido acabar com esse monstro do que fazer esses estrumes evacuarem. Então agora que ele está sendo mais bufado do que o normal, ele atacava o Amai Mask com uma marretada a queima-roupa, onde ele desviava, porém no processo ele acabava perdendo os seus óculos. E só foi as fãs verem isso que elas pulavam em direção a esse óculos para pegar para elas. Meu Deus do céu, cara. E se distraindo com essa situação, né, o monstro palhaço aproveitava para carregar um ataque poderoso e acertar os três em um ataque só. Porém, o Amai Mask conseguia, né, se desviar, proteger elas e ainda acertar o monstro palhaço com um poderoso chute na cara. E após salvar as suas fãs, o Amai Mask começava a fazer um combo naquele monstro palhaço, acertando ele na cara em cheio mais uma vez e com um super soco em seu estômago. E finalizando com mais um chute no seu rosto. Ele fazia o palhaço voar e no processo estourar mais um balão. Pois é, ele tinha ficado muito mais forte em questão de poucos segundos. E percebendo isso, após o palhaço voltar em sua frente, o Amai Mask avançava com tudo para cima dele, desferindo vários e vários chutes e pontapés, até que por fim ele estourava mais um balão. E agora só se bastava mais um ataque fatal para aquela luta se encerrar. Certo? Errado, porque os estrumes de One Punch Man, os civis mais inúteis do mundo, começam a gravar e postar tudo na internet. É live, é foto, é publi em rede social. E claro que com isso, só com essa breve atuação desses estrumes, o palhaço consegue defender um dos ataques de Amai Mask só com as suas mãos nuas. Ele não precisa mais da ajuda do seu martelo. E com isso, ele, enquanto espremia o braço de Amai Mask, e agora com uma forma muito mais bufada do que antes, dizia que agora ele estava transbordando de poder, e que até ele estava assustado com isso. E logo ele agradecia ao Amai Mask. E por fim, o capítulo acabava aqui. Nossa, eu pensei que ia ter mais um capítulo, porém eu estava errado. Eu acho que essa semana sai novo capítulo. Enfim, meus caros e minhas caras, muito obrigado para quem assistiu até agora nesse momento. Muito obrigado mesmo. Se curtiram, por favor, deixa o like. Se não curtiram, pode deixar o dislike também. Se inscrevam aí no canal para ajudar e compartilhem esse vídeo. Afinal, isso ajuda bastante, tá bom? Valeu, falou, até a próxima. E se a CLT nos permitir e meus sobrinhos não estiverem em casa, próxima quinta tem vídeo sobre o novo capítulo. Valeu, falou.